Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Boa noite aos ouvintes aí da Rádio Luz, que estão com a gente na FM 104.9. Bom dia a você que está nos assistindo aí pelo Facebook da Comunidade Luzerna, ou está assistindo por alguém que replicou na sua página pessoal. Ou que você está ouvindo aí a gente pela web rádio também, instalado no seu celular, da Rádio Luz. É uma alegria muito grande podermos nos reunir nessa noite mais uma vez, em culto, nessa celebração, onde queremos adorar o nome do nosso Deus, queremos prestar louvor a Ele. Também queremos compartilhar da palavra, termos um momento de oração, junto, de intercessão. E queria lembrar você também que você já está disponível o WhatsApp para você fazer os pedidos. Ele está aí abaixo no texto, né? O 999-225841. Você pode então, assim que necessário, se você se sentir tocado por esse momento, você também pode compartilhar o seu pedido de oração. Se você não quiser se identificar, né, a gente preserva aí a sua identidade, mas vamos trazer os motivos de oração, de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito em nossa vida. E eu queria ler o texto da leitura bíblica dessa noite. Nós vamos falar sobre julgar pessoas. Esse é o tema dessa noite, que tem a ver com a série de estudos que nós estamos tendo a partir do Sermão da Montanha. E esse é o texto previsto para hoje, então, que se encontra em Mateus, capítulo 7, mas o texto que eu quero ler com você se encontra em Romanos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. É uma palavra do apóstolo Paulo, que ele diz que nós devemos cuidar muito com o nosso julgamento, porque quem de fato é o reto juiz é o nosso próprio Deus. E diz assim, Romanos, capítulo 2, verso 1 a 4. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então aqui o apóstolo Paulo ele nos adverte de cuidarmos com esse ímpeto, com essa necessidade, com essa coceira que nós temos, de olhar para a vida dos outros, analisar a vida dos outros e usar os nossos critérios de justiça para podermos trazer uma palavra a respeito da pessoa, da vida com que ela vive. Em dias hoje que nós estamos vivendo, em que nós temos tantos juízes, tantas pessoas sabedoras de tantas coisas, todo mundo se tornou um especialista sobre saúde, todo mundo se tornou um especialista sobre economia. Nós precisamos cuidar para que a gente possa ter discernimento, mas podemos evitar de estabelecer julgamentos duros, pesados, tanto a respeito da situação em que estamos vivendo, quanto a respeito das pessoas em que nós estamos nos relacionando. E nós queremos iniciar o culto dessa noite, esse tempo de celebração, com uma palavra de oração. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a ter esse tempo com Deus, apresentar a sua vida, agradecer pelo fato de estarmos aqui, podendo ouvir a sua palavra, podendo refletir sobre a sua mensagem. Oremos. Querido e maravilhoso Deus e Pai, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de compaixão, e não nos julga conforme os nossos atos, mas o Senhor derrama da tua graça e da tua misericórdia. Assim fala o profeta que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã.
cada manhã o Senhor derrama mais e mais da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E é sobre essa misericórdia, é pelo fato de nós, por causa do teu amor e da tua graça, que são abundantes no mundo e na nossa vida. Queremos te convidar, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a estar conosco nessa noite. Que o Senhor possa derramar da tua graça, do teu amor, nos dar entendimento, receber as nossas orações, os nossos pedidos, nos encorajar nesse tempo de dificuldade, nesse momento de incerteza, para que a gente possa encontrar o reto caminho. Fica conosco, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queremos, meus queridos, ter o nosso momento também de louvor a Deus e queremos iniciar esse nosso tempo cantando a canção Cantarei o Teu Amor para Sempre. Essa música que nos lembra do amor de Deus, da graça de Deus, é esse tempo que nos lembra que Deus é o Deus que vem em nosso favor. A letra está embaixo da canção, lembrando que todas essas nossas canções foram gravadas anteriormente, com toda a segurança, com todo o protocolo que é exigido nesse momento, de distanciamento, né? O nosso ambiente estava bem arejado, todo mundo se respeitou, né? Ninguém chegou muito próximo de ninguém. Assim a gente pode ter esse momento aí juntos também de louvor. Vamos cantar? Cantarei o Teu Amor para Sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor me. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Eu cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor me. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Eu cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Eu cantarei teu amor para sempre. 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 Que de fato essa possa ser a expressão das nossas vidas. Cantar o amor de Deus para sempre. Né? Lembrando que esse amor de Deus se manifesta de diferentes formas na nossa vida, de diferentes formas na nossa história. E é por causa desse amor que nós queremos louvar a Deus. Queremos convidar você para, junto com a Aline, o Diego, cantarmos Quero Louvar-te.
Que esse possa ser o seu desejo, o meu desejo, de louvarmos a Deus em todo tempo, em todas as oportunidades, em todo momento. Queridos, nós queremos entrar e estudar nesse momento da Palavra de Deus. É o texto em que nós vamos refletir nessa noite, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 1 até o verso 5. Queria aqui rapidamente recapitular aquilo que eu tenho dito aqui sempre. Talvez você que não é da nossa comunidade, né, da comunidade luterana de Luzerna, qualquer uma delas, né, mas nós temos dito aqui, temos estudado até mesmo antes dessa pandemia, quando a gente se encontrava ainda nos templos, estávamos estudando a respeito do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é esse recorte no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até 7, que fala, que contém alguns dos principais temas e ensinamentos de Jesus a respeito do que ele pretende com aqueles que são chamados seus discípulos. Por isso eu tenho falado aqui algumas vezes e insistido até com isso, que essa palavra pode parecer bastante estranha se você não é um discípulo de Jesus. Se você não é um seguidor de Jesus, talvez algumas dessas coisas que nós vamos falar parece não fazer sentido, porque Jesus, ele foi muito específico quando ele resolveu juntar esses ensinamentos, e ele deu, então, exclusivamente àqueles que decidiram tomar a decisão de ser um discípulo, um seguidor, aqueles que se inspiram e seguem o seu mestre. E é o que nós vamos ver aqui. O capítulo 5 do Sermão da Montanha, ele tem como pano de fundo aquele versículo do capítulo 5, versículo 13, 14, 16, que fala, que chama os seus discípulos, que eles são sal e são luz, sal da terra e luz do mundo. E aí, no capítulo 5, Jesus vai falar praticamente o que significa ser sal e luz. Como nós podemos temperar a nossa sociedade, como nós podemos iluminar os caminhos escuros e muitas vezes esses momentos sombrios que nós vivemos na nossa vida. Então, o capítulo 5, ele fala sobre a identidade, sobre o caráter e sobre a relevância de um discípulo de Jesus. Nós terminamos, até antes do culto da Páscoa, semana passada, nós vimos alguns recortes do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus que vai falar sobre a espiritualidade do discípulo, que vai falar sobre essa relação do discípulo com Deus. Como que você vive e desenvolve esse relacionamento com Deus que está vivo. Não é um Deus distante que vive lá no céu, simplesmente a nos julgar e condenar o mundo, mas é um Deus que se pode encontrar, é um Deus que se pode relacionar, é um Deus com que eu posso me achegar. E aí Jesus, ele vai falar sobre as diferentes orações, as diferentes práticas de piedade. E no capítulo 7, nós vamos perceber que existe uma outra ênfase. Jesus aqui, ele está falando sobre os nossos relacionamentos. Como ele espera que os discípulos, os seus seguidores, eles se relacionem uns com os outros e com as pessoas que não confessam e não professam a mesma fé. Então, Jesus, ele começa advertindo aqui os seus discípulos que os seus discípulos correm um risco e um perigo muito grande de que, por algum motivo, de terem descoberto o amor de Deus, de ter experimentado o perdão de Deus na sua vida, podem se achar melhor do que os outros, podem se considerar superiores aos outros e podem até achar que são merecedores de alguma coisa a mais do que as outras pessoas. E assim Jesus começa com uma palavra muito direta, muito objetiva a respeito de julgar as pessoas. Então aqui nós precisamos entender que esse texto, ele está sobre dois olhares. Primeiro, é uma palavra dirigida aos discípulos de Jesus e que esses discípulos então querem
viver como seu mestre, querem refletir o caráter do seu mestre, que é Jesus, querem viver essa vida de relacionamento com Deus e, a partir das suas relações pessoais, querem estabelecer um contato com as pessoas, com a sociedade, com o mundo. Então é para essas pessoas que Jesus dirige essa palavra. Passo a ler então o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5, que diz: Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e você não dá conta da viga que está no teu próprio olho. Em outra tradução diz da trave que está no teu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, primeiro tire a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui Jesus ele traz para nós duas maneiras como nós não devemos nos relacionar com as pessoas, e no fim ele traz uma maneira positiva de como ele espera que os seus seguidores, que aqueles que são seus discípulos, eles se relacionam com as pessoas. Jesus aqui ele está tomando como uma ideia muito simples de que todos nós, em momentos diferentes da nossa vida, nós vamos errar. Todos nós, em diferentes momentos da nossa vida, vamos tropeçar. Todos nós, em diferentes momentos da nossa história, nós vamos errar. Nós vamos pecar. Nós vamos fazer coisas que nós não deveríamos ter feito. Nós vamos tomar decisões que não deveríamos ter tomado. Nós vamos praticar certas coisas que nós não deveríamos praticar. Então é sobre esse pano de fundo que Jesus traz essa palavra. Como nós vamos olhar a maneira que as pessoas vivem? Como é que nós vamos olhar para as atitudes que as pessoas têm? E como é que nós vamos nos comportar diante das atitudes das pessoas? Mas principalmente diante delas. Como nós vamos nos relacionar com pessoas que cometem erros? Como é que nós vamos nos relacionar com pessoas que pecam, que erram, pessoas que agem de maneira que talvez nós julgamos que não seria a melhor maneira, ou nem nós julgamos. A própria palavra de Deus julga e diz que essas pessoas deveriam ter tomado determinado caminho, feito determinada escolha. Então, a primeira lição que Jesus nos dá nesse texto é que Jesus ele não qualifica as pessoas. Jesus aqui ele não está separando as pessoas em pessoas boas e pessoas ruins. Ou algumas vezes nós ouvimos, as pessoas dizerem as pessoas de bem das pessoas que não são de bem. Ou então as pessoas justas das pessoas injustas. Jesus aqui ele não estabelece uma linha divisória das pessoas boas e ruins, dos justos e injustos, das pessoas de bem e das pessoas que não são de bem. Aqui só há dois grupos de pessoas, como nós podemos ver nesse grupo. As pessoas que têm cisco no olho e as pessoas que têm trave no olho. São apenas esses dois. Para esses dois grupos, Jesus diz que elas precisam resolver o problema dos seus olhos, porque há alguma coisa que atrapalha a sua visão. Há alguma coisa que atrapalha a maneira como elas enxergam a vida, o mundo e as pessoas. Então a segunda coisa que Jesus diz aqui é que ele dá uma orientação muito clara e muito objetiva. Os discípulos de Jesus não devem julgar os outros. Elas não devem julgar os outros. E aí, a questão aqui é simples. Porque da mesma maneira como você julgar, você será julgado. E aqui, meus queridos, nós precisamos entender o que é a palavra julgamento que Jesus está usando. Julgamento é diferente de discernimento.
Discernimento é identificar as qualidades, as características e o caráter daquilo que está acontecendo, da situação que está acontecendo, ou até mesmo da pessoa que está envolvida. Nós devemos sim discernir as coisas e o comportamento das pessoas, até mesmo para saber como nós vamos nos relacionar com ela. Nós precisamos sim discernir em relação às outras pessoas, mas nós não devemos fechar os olhos diante da falta, fingindo que não está acontecendo nada, que isento de qualquer crítica, nos recusando a olhar para aquela situação e podendo dizer se aquela situação é boa ou ruim. Jesus não está convidando os seus discípulos a não ter um espírito crítico. Jesus está dizendo, olha, nós precisamos discernir. Mas discernir é diferente de julgar. Julgar aqui, o que Jesus está dizendo, que nós não devemos julgar as outras pessoas, é estabelecer uma sentença sobre a outra pessoa. Estabelecer para ela um destino, qualificando essa pessoa por um ato, por alguma coisa que ela cometeu, por algo que ela fez, e nós então rotulamos essa pessoa, nós colocamos nela um adesivo sobre ela, então ela mentiu, nós já dizemos, o fulano é mentiroso. Aí a pessoa fez um comentário sobre outra pessoa, e nós já julgamos aquela pessoa, estabelecemos nela e dizemos, aquela pessoa é uma fofoqueira. Ou aquela pessoa teve uma atitude ríspida e nós já dizemos e colocamos um adesivo e dizemos, o fulano é grosso, a fulana é mal educada. E assim nós vamos qualificando as pessoas e nós vamos colocando sobre elas o nosso julgamento a partir da leitura de um fato, 2 fatos, ou a partir de uma leitura de 2, 3 pessoas, e nós vamos já estabelecendo um rótulo, um destino para aquela pessoa. Nós já vamos decretando nela uma personalidade ou incorporando nela algo que ela cometeu e anunciamos aquilo como se nós mesmos determinamos que essa pessoa é dessa forma e ela sempre age dessa forma e ela não consegue viver a partir de outra perspectiva. Aqui Jesus não está pressupondo uma falta de discernimento para nós avaliarmos a conduta das pessoas. Mas aqui Jesus está nos chamando a atenção que nós não devemos condenar severamente as pessoas, que nós não devemos rotular as pessoas, que nós não devemos colocar sobre elas um carimbo e uma sentença de eu, então, que quero fazer parte e ser o juiz sobre os outros. O crítico que julga os outros, ele é um descobridor de erros na vida das pessoas. O crítico, ele fica cavocando erros na vida das pessoas, um processo negativo e destrutivo para com as outras pessoas. O crítico, o julgador, ele adora viver à procura das falhas, dos erros e dos tropeços das outras pessoas. A recomendação de Jesus é não nos colocarmos no lugar de Deus. Deus é o reto juiz. Nós não podemos julgar corretamente simplesmente porque nós não temos todos os fatos. Nós não conhecemos o coração, a intenção, os motivos que levaram as pessoas a fazer aquelas escolhas, a tomar aquela atitude, a cometer o que cometeram. O que não significa que eu preciso concordar com a prática das pessoas, mas significa que não me dá o direito de me tornar juiz sobre ela. Precisamos deixar a vida do outro em aberto, meu querido, minha querida. Precisamos deixar a vida do outro como um livro a ser escrito. É aí que nós precisamos de discernimento. Não precisamos negar o erro ou a atitude da pessoa que teve, mas precisamos nos lembrar que o mundo gira.
O mundo gira e todos nós somos passíveis de mudança e de arrependimento. E quero trazer aqui o exemplo daquele malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus. Uma vida de erros, uma vida de falhas, uma vida de maldade, uma vida de injustiça, uma vida de crime, a tal ponto que ele foi condenado à morte. E as pessoas que eram condenadas à morte de cruz eram pessoas cruéis. Haviam apenas alguns crimes que eram passíveis de serem condenados à crucificação. E esse homem certamente cometeu, se não foi acusado injustamente como Jesus, mas ele cometeu vários erros, a tal ponto que o seu colega, que também foi crucificado junto, diz, olha, nós merecemos tal condenação. Ou seja, ele percebe que ele agiu daquela forma e que os seus erros, as suas falhas, o levaram para aquela situação de condenação e de punição. Mas mesmo ele, que teve toda a sua vida de pecado, no seu último fôlego de vida, nas suas últimas horas de vida, talvez minutos de vida, esse homem se arrependeu, esse homem reconheceu seus erros, e esse homem reconheceu quem era aquele capaz de perdoá-lo, aquele capaz de dar uma nova identidade e uma nova vida. E ele recebe a promessa do próprio Jesus, que naquele dia mesmo ele estaria com Jesus no paraíso. Então a vida dá voltas, o mundo gira. Por isso que nós devemos ser muito cautelosos em nós rotularmos pessoas e nós condenarmos as pessoas pelo nosso próprio julgamento e pelo nosso próprio olhar. Aliás, é o apóstolo Paulo, se você lembra desse texto, que é um texto que talvez você nem sabia que estava na Bíblia, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa, não é aquele que está de pé, é aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, todos nós, dependendo da situação, dependendo da realidade, estamos sujeitos a erros, a falhas, a cometermos deslizes, a agirmos injustamente, a sermos maldosos. Então nós não podemos nos colocar acima da lei e nós não podemos nos colocar como juízes dos outros. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. E aí a equação de Jesus é simples. Não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério que julgares sereis julgados, e com a medida que tiveres medidos vocês também serão medidos. Não só devemos não julgar os outros, como nos encontramos entre aqueles que seremos julgados. E seremos julgados com muito maior severidade, com muito maior rigor, se nós nos atrevemos a sermos juízes dos outros. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Você quer julgar os outros? Ok. Então nós vamos usar a mesma régua de medida. E aí nós vamos perceber que a régua de medida que nós usamos para condenar as pessoas, para julgarmos as pessoas, é uma régua torta. Então Jesus diz, olha, você quer ter um julgamento justo, você quer ser avaliado justamente, então evite de avaliar os outros, para que você também possa ser avaliado justamente. Resumindo aqui, meus queridos, a ordem de não julgar não é uma exigência para a gente ser cego e ignorante às ações, às atitudes das outras pessoas. Mas é uma exortação para nós sermos complacentes, generosos e misericordiosos. Para nós olharmos para a realidade e não sermos apressados a julgar a realidade a partir de 2, 3, 4 fatos. Que é o que tem acontecido hoje. A pessoa lê 2 posts, assiste 2 vídeos no WhatsApp
e se torna um especialista em coronavírus. A pessoa assiste 3 videozinhos, ou assistiu uma live, e agora ela se tornou capaz de fazer a avaliação do mundo inteiro, de julgar o presidente, julgar o governador, julgar o prefeito, e aí faz as suas considerações, como se ela soubesse de toda a realidade que está por trás. Jesus diz, olha, muita calma nessa hora, porque você vai cometer muitos erros, porque você não tem a clareza do que tudo está envolvido. Jesus, ele não nos diz para a gente... Jesus não nos diz que deixemos de ser humano, né, no sentido de deixarmos de lado o nosso poder crítico, para distinguir, que é próprio do ser humano, né, essa capacidade crítica de julgar as coisas, de discernir as coisas, mas também que nós não arrogamos para nós a pretensão de sermos como Deus e de avaliarmos as coisas a partir de uma perspectiva da qual nós não temos. A segunda questão importante que Jesus nos ensina nesse texto é que o cristão, o seguidor de Jesus, ele não deve ser um hipócrita. Vejam o que diz o texto. Porque vês, né, verso 3, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus, ele denuncia a hipocrisia para com Deus. Isso é a nossa prática de piedade diante dos homens, para sermos vistos por Ele. Agora ele denuncia a nossa hipocrisia em relação aos outros. Isso é, interferindo em seus ciscos, enquanto não deixamos de resolver a nossa própria falta de percepção, que tem uma trave no nosso olho. O que Jesus está querendo nos dizer aqui? Aqui existe um outro motivo pelo qual nós não podemos ser juízes das pessoas. Não apenas pelo fato de nós sermos falíveis, o que Deus não é, por isso que Deus tem o reto julgamento, porque Deus não é falível, mas também aqui mostra o que todos nós somos, que todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos erros e todos nós cometemos falhas, porque uns têm cisco, outros têm trave. Todos nós nos tornamos pecadores com a queda, com o pecado. O pecado é uma realidade que habita em mim, habita em você, habita em todos nós. Portanto, não estamos em posição de julgar os outros pecadores igual a nós. Estamos desqualificados para sermos juízes. Porque só há 2 tipos de pessoas. As pessoas que têm cisco e as pessoas que têm trave. Temos uma tendência fatal e mortal de enxergarmos as faltas dos outros como muito graves. E quando olhamos para nós, diminuímos a gravidade dos nossos próprios erros. Achamos impossível, quando nos comparamos com os outros, permanecer objetivos imparciais. Achamos que quando nós estamos fazendo a sentença quanto ao outro, nós estamos usando critérios que não estão sobre suspeita. Pelo contrário, nós temos uma visão muito amena, muito branda sobre nós e uma forma muito deformada de ver a vida do outro. E aqui ele chama de hipócrita. Quem é o hipócrita? Hipócrita, essa expressão hipócrita, ela vem do teatro grego, onde os atores eram chamados de hipócritas. Os atores que usavam máscaras para interpretar os personagens. Aqui Jesus está, então, chamando as pessoas que julgam as outras sem olhar para a sua própria vida como hipócritas. O que ele está falando? Ele está falando que nós somos personagens. Nós interpretamos uma pessoa. Nós fingimos ser alguém que de fato não somos, para podermos nos arrogar o direito
de julgar as outras pessoas. Hipócrita é aquele que vive uma farsa que ela mesma se convence. Ele, num determinado contexto e realidade, age de uma maneira, o hipócrita, mas no secreto, em outro contexto, ele age de outra maneira. Eu queria trazer aquele episódio aqui para exemplificar, aquele texto, se não me engano, se encontra em João 9, da mulher adúltera, uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Vocês lembram dessa história? E ela é arrastada na frente de Jesus. E a lei daquela época dizia que uma pessoa pega em adultério, ela poderia ser apedrejada como um castigo, uma punição para o seu erro. E as pessoas já armadas de pedras, prontas para apedrejar aquela mulher. E Jesus faz uma pergunta muito simples e óbvia para nós. Ele diz, olha, está aí a mulher, ela condenada, errou, teve sua falha, teve o seu erro, não há dúvidas. Mas então atire a primeira pedra aquele quem nunca pecou e quem nunca errou. E nós já sabemos o final dessa história, que um por cada um, a começar pelos mais velhos, foram largando as pedras e se retirando. Ou seja, Jesus ele não contemporiza o pecado da mulher. Ele não nega o erro da mulher. Mas ele lembra que nós não estamos em condições de estabelecer tal julgamento sobre ela. Se o meu objetivo ao julgar a pessoa fosse o fato de realmente destruir o mal que aquela ação, que aquela pessoa produzisse, então eu deveria procurar ali onde o mal realmente é uma ameaça na minha vida. E o mal realmente é uma ameaça na minha vida dentro do meu coração, dentro do meu pensamento. Ali eu deveria combater o mal. Mas enquanto eu procuro o mal no outro, é evidente que ao julgar eu procuro justificar a mim mesmo, diminuindo o meu pecado, o meu erro, a minha falha e ampliando a falha do outro, para que as atenções se voltem para o outro e não para as minhas falhas. Por trás de todo julgamento está o perigo e o auto-engano, que acha que a palavra de Deus vale para mim de modo diferente do que vale para o outro. Eu afirmo possuir o direito especial para mim, o perdão, mas para o outro, a condenação. O terceiro e último item que Jesus traz aqui, meus queridos, para ser pensado por nós, é como então deve ser a conduta com as pessoas. Como deve ser a nossa relação com as pessoas, se não é de julgarmos as suas ações, se não é de julgar a pessoa em si pelo aquilo que ela faz, qual deveria ser então o meu comportamento e a minha postura? Jesus aqui ele está convidando as pessoas que querem julgar os outros a uma reflexão sobre si. E ele está sugerindo que antes de querer corrigir os outros, nós devemos avaliar a nós mesmos. Ele diz assim, se olhamos para as pessoas com um olhar de misericórdia e compaixão, nós teremos mais chance de que essa pessoa, de que a vida dela possa mudar, do que se usarmos da ferramenta de condenação e juízo. Ajudar alguém a se redimir dos seus erros, das suas falhas, é um ato sagrado e um gesto muito nobre de todos nós, dos discípulos de Jesus. Mas somente aquele que tira a trave do seu olho terá uma visão melhor para tirar o espinho, o cisco do olho do outro. Porque se nós temos algo que atrapalha a nossa visão, como nós seremos capazes de olhar para poder tirar o cisco que está no olho do outro? Porque nós mesmos temos a nossa visão embaçada. Nós mesmos não conseguimos enxergar a realidade de uma maneira clara. Se nós desejamos realmente ajudar a outra pessoa do seu erro, da sua falha, da sua má conduta, em que ela está cometendo, aquilo que ela está fazendo, a melhor forma de ajudarmos a outra pessoa é reconhecendo os nossos próprios erros. Olhando para nós e dizer, olha, eu sou assim,
eu faço dessa maneira, ajo desse modo, fiz isso e não gostaria de ter feito. Por quê? Porque isso humaniza a relação. E aí a pessoa percebe, poxa, se o Samuel é essa pessoa e ele fez isso, ou ele agiu dessa maneira, e admite o seu erro, o seu pecado, a sua falha, se ele não está pronto a me julgar, se ele não está pronto a me condenar, eu crio uma atmosfera, eu crio um ambiente possível da reconciliação, do perdão, da graça e da misericórdia. Se eu dividir a minha luta, as minhas dificuldades, em qualquer área que seja, assim a pessoa vai encontrar em mim alguém confiável, alguém que vale a pena ouvir, alguém que vale a pena entender como funciona a vida dessa pessoa, como ela trabalha com a sua relação, com as suas relações, com a sua relação com Deus, com os outros. Quem não enxerga o seu próprio pecado, jamais terá a habilidade de ajudar um outro pecador. Quem jamais enxerga o seu próprio erro, jamais terá a habilidade de ajudar alguém no seu próprio erro. Porque ela não consegue entender a dimensão do sofrimento, da dor, inclusive do orgulho, da presunção, da arrogância. Quem acha que o pecado do outro é maior do que o seu, ainda não está pronto para ajudar o outro a resolver os seus pecados. Quem confessa abre a porta de cura para si e para o outro. Enquanto o julgamento nos torna cegos para com o outro, a misericórdia, ela ilumina a nossa visão. Ela clareia os nossos olhos para que a gente possa enxergar a vida de uma maneira melhor. Quando eu julgo, eu estou cego para o meu próprio mal e também para a graça que também é derramada sobre o outro, não só sobre mim. Resumindo, meus queridos, o que Jesus está nos ensinando nesse texto é que Deus não tem filhos preferidos. Muitas vezes as pessoas que se dizem cristãs, que dizem ter se tornado cristãs, acham que Deus tem preferência por elas do que por aquelas que ainda não estão debaixo da graça de Deus. Isso é um erro, porque em nenhum momento a palavra de Deus fala isso. Conclusão, o padrão de Jesus para os relacionamentos da contracultura cristã, ele é alto e ele é elevado. Em todas as nossas atitudes e no comportamento relativo às outras pessoas, Jesus deixa claro que nós não devemos ser juízes, severos, censuradores e condenadores. Nós também não devemos ser hipócritas, que acusa os outros enquanto se auto-justifica. E terceiro, que a nossa atitude deve ser uma atitude de compaixão e misericórdia. Porque a misericórdia e compaixão é a maneira como Deus julga cada um de nós, e Ele não espera que a gente faça nada mais do que fazer aquilo que Ele faz por nós. Nós precisamos ser tão críticos conosco, como somos geralmente com os outros. E tão generosos com os outros, como sempre somos conosco. Assim cumpriremos a regra áurea que está no versículo 12 desse mesmo capítulo, que diz o seguinte: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Assim em tudo, façam aos outros o que querem que faça com vocês. Você quer ser julgado? Eu imagino que não. Você gosta de ser rotulado? Eu imagino que não. Você gosta de ser acusado? Eu imagino que não. Então seja essa a sua régua de medida. Que Deus nos ajude a sermos menos juízes e mais réus, a olharmos para nós mesmos mais do que para a vida dos outros. E quando olhamos para os outros, que a gente possa olhar com misericórdia, porque é assim que Deus olha para cada ser humano, com misericórdia e com o desejo de curar a cada um
do seu próprio mal. Vamos orar? Meu querido e bom Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é tão clara com relação a não julgarmos os outros. Te pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos sobre essa pauta da misericórdia. Que o Senhor nos ajude a vivermos sobre essa perspectiva da graça e não da condenação. Te pedimos que o Senhor abra a nossa mente e que a gente possa se autoavaliar e perceber as traves que tem em nossos olhos, antes de olharmos os ciscos do outro. Assim te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queremos cantar essa próxima canção, lembrando que Deus é exaltado e deve ser exaltado acima de todas as coisas. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, e eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado no céu, assim cantamos nessa canção aí, junto com Darley, com João. E antes de termos a nossa oração final, nossa oração de intercessão, hoje temos muitos pedidos aqui. Agradecemos a você que teve a coragem de colocar aqui o seu motivo e dizer, meu querido e minha querida, que Deus ouve a oração do justo. Deus ouve o seu clamor, o seu pedido, e Ele vai ouvir, Ele está ouvindo. Nós queremos rapidamente fazer uns agradecimentos e temos alguns avisos. Queria já agradecer mais uma vez o Cid, o Cris na Rádio Luz aqui, pela gentileza do espaço e poder participar desse projeto aqui, né, de podermos ter esses cultos online. De outra forma não conseguiríamos ter a nossa celebração. Queremos agradecer sempre de novo o Júnior, a Cat, o Vanderlei, a Erika, que estão sempre presentes nesse momento de elaboração do culto, tudo aquilo que envolve a preparação antes, o material disponível. Obrigado porque vocês acreditam nessa proposta, nesse trabalho e têm ajudado a gente com a alegria do coração de vocês. Agradecer a paróquia, né, de Luzerna, a comunidade, que também tem investido nesse projeto para disponibilizar aos seus membros, e não só aos seus membros. A gente tem visto que essa plataforma tem alcançado muitas pessoas, né? Milhares de pessoas têm participado desse culto aqui, né? É impressionante de ver o alcance que essa ferramenta tem. Isso que nós conseguimos medir aquilo que o Facebook nos dá
fora aquilo que a rádio nos permite. Então, é uma alegria muito grande aquilo que nós podemos celebrar com esse tempo aqui. Eu tenho 3 avisos bem rápidos para dar. O primeiro é lembrando os nossos membros das diferentes comunidades aí que compõem a nossa paróquia, que procure, né, o presbitério da sua comunidade. Cada comunidade tem se organizado aí com as suas contribuições, os seus dízimos. Então procure os líderes das suas comunidades para saber, para eles orientarem como nós estamos fazendo nesse período em que nós não estamos nos reunindo no templo, né, fisicamente, aonde a gente recolhe as nossas contribuições, as nossas ofertas. Então procure os presbíteros da sua comunidade para eles lhe orientarem, né? Também nesse período aqui que nós estamos, então, de isolamento social, de acordo com o decreto do nosso governador, nós também estamos com o funcionamento da nossa secretaria com um novo horário. Então, a secretaria da paróquia está funcionando segundas, quartas e sextas à tarde. No WhatsApp você pode, que está lá no nosso calendário, você pode acionar qualquer horário da semana, certo? A Verônica está trabalhando online, em casa, né? Mas a secretaria vai estar aberta, respeitando todos os cuidados e orientações que todos os estabelecimentos estão utilizando, né? Ela está trabalhando com máscara, álcool em gel, o número de pessoas dentro da secretaria está sendo limitado, para que enquanto uma pessoa é atendida, as outras respeitem o distanciamento. Então, estamos cumprindo rigorosamente tudo aquilo que está sendo exigido, e não só porque estamos sendo exigidos, mas porque acreditamos que esse é o melhor caminho. E terceiro, que eu gostaria de aviso aqui, é que nós, a partir dessa semana, reformulamos os nossos devocionais. Então, os nossos devocionais, eles vão ter um plano de leitura bíblica para você poder ler a Bíblia junto conosco. Os devocionais vão ser disponibilizados no WhatsApp das nossas comunidades, aqueles que estão no WhatsApp, e após o culto também será postado na página aqui do nosso Facebook o plano de leitura bíblico e os devocionais que vão acompanhar durante essa semana. Então está muito interessante. Eu, missionário Alexandre, já gravamos aí da próxima semana esses devocionais aí, né? Vamos começar falando sobre da ansiedade à paz. Esse vai ser o tema a partir de segunda-feira da leitura bíblica e dos devocionais. Então vamos ter esse momento da nossa oração de intercessão e já vamos nos encaminhando para o final do nosso culto. Queria convidar você a fechar mais uma vez os seus olhos, a termos esse tempo, né, distanciados fisicamente, mas unidos em Cristo, para esse momento de oração. Querido, bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Nos lembramos que a tua misericórdia se renova a cada manhã. E assim também pedimos mais uma vez por ela. Sabemos que o Senhor atende aos nossos pedidos e às nossas orações. O Senhor não está indiferente àquilo que temos colocado diante de Ti. E é por isso que nós temos esse momento de intercessão. Porque nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. O Senhor tem o desejo de responder à nossa oração. O Senhor nos dá também o discernimento necessário para compreendermos a Tua resposta. Muitas vezes pedimos com uma expectativa de recebermos algo, mas aquilo que o Senhor tem para nos dar e para nos oferecer é muito melhor do que até mesmo aquilo que estávamos esperando. Então nos dê, Senhor, não só a esperança de que o Senhor ouve a nossa oração, mas sabemos que a Tua resposta é sempre melhor do que aquilo que até mesmo desejamos. Lembramos desses pedidos das pessoas que trouxeram e mandaram através do Facebook, do WhatsApp. Oramos pela família da Marisa Mello, que o Senhor cuide e abençoe. O Senhor sabe aquilo que ela está enfrentando, o Senhor sabe daquilo que ela está precisando. Então nós te pedimos, ó Pai, conceda a Tua graça, que os Teus braços de amor possam ser envolvidos a essa família, que eles possam experimentar o melhor de Ti, a Tua misericórdia, a Tua graça, a esperança renovada em suas vidas, a cura, a restauração que só o Senhor pode trazer. Nós lembramos aqui da saúde, das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão lutando com a sua
com a sua saúde. Lembramos da Luísa Nunes, lembramos do Neodir Bruneto, lembramos da Hilda Spier. Ó Pai, o Senhor sabe daquilo que eles estão precisando, da sua fragilidade, da sua luta, e o Senhor é médico dos médicos. Nós cremos no poder da cura que o Senhor pode dar, no poder da ressurreição. Em Ti, Senhor, nas Tuas mãos está a chave da vida e da morte. E o Senhor tem alegria em curar, em restaurar, em trazer renovo para as vidas dessas pessoas. Por isso nós entregamos a vida delas nas Tuas mãos. Nós também queremos orar, ó Pai, pela Ida Lourdes Dalmoro, por essa enfermidade da depressão que ela está vivendo. Ó Pai, só aqueles que passaram por depressão sabem a luta, a solidão e a angústia na alma. Ó Pai, nós queremos Te pedir que o Senhor renove a esperança dela, que o Senhor possa trazer a alegria dela em viver, que ela possa perceber o quanto ela é amada pelas pessoas que estão à sua volta e o quanto ela é querida, que ela possa perceber que ela é amada por Ti, querida por Ti, e que esse amor e que essa expectativa do Teu cuidado na vida dela possa ser renovada a sua alegria e a sua satisfação em viver. Nós oramos pelo nosso país, ó Pai, nós oramos para que esse momento do coronavírus, para que esse vírus possa passar, para que a gente possa viver um novo momento. Nós Te pedimos pela vacina, nós Te pedimos pelos cientistas que eles possam usar todos os recursos que eles têm, a sua inteligência, a sua capacidade, o seu conhecimento, para desvendar esse vírus e trazer uma vacina para que a gente possa encontrar remédios eficientes que possam cuidar do tratamento da vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do nosso mundo. Nós oramos pela situação de desemprego que já muitas pessoas estão experimentando, da sua situação em que vão passar necessidades. Que a gente abra as portas dos nossos armários, das nossas geladeiras, que a gente tenha um espírito generoso a colocar a serviço das pessoas que estão nesse momento passando por dificuldades. Nós oramos pelos funcionários que precisam continuar trabalhando para ter o seu sustento, que eles possam ter a responsabilidade de usar todos os meios de proteção, que o Senhor os abençoe, os guarde, os livre de serem contaminados. Lutamos pelos empresários que nesse momento, Senhor, procuram buscar a manutenção do emprego dos seus funcionários e também a subsistência e existência da sua própria empresa. Que eles possam ser generosos nesse momento, que eles possam olhar para o outro, para os seus funcionários, e não apenas para o seu lucro, para a sua capacidade de juntar os recursos. Oramos pelos nossos governantes, para que eles possam ter discernimento no meio de tudo que está acontecendo, que eles possam tomar as decisões corretas, que priorizem as vidas das pessoas, que priorizem o bem-estar das pessoas, que priorizem a manutenção dos seus empregos, das suas rendas, para que a gente possa passar por tudo isso e se tornar uma sociedade melhor. E tudo mais, Senhor, nós oramos na oração que o Senhor mesmo nos ensinou, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Uma abençoada semana a todos vocês, meus queridos, e até domingo que vem, se assim Deus o permitir. Encerramos com a próxima canção, que nos lembra que Deus está no controle. Acima de todas as coisas podemos confiar que Deus está no controle. Uma boa noite. Assim nos despedimos. És meu pastor e nada
coração.